A Congregação dos Missionários do Verbo Divino hoje é composta de aproximadamente 6.100 membros entre padres e irmãos religiosos. Os missionários estão presentes em 70 países nos 5 continentes e sua sede central se encontra em Roma, onde reside o superior-geral e seu conselho. Em 2012, os verbitas celebraram seu 17º capítulo geral, reunindo representantes de todas as províncias verbitas, com o tema De todas as nações, povos e línguas, partilhando vida e missão interculturais. Durante o capítulo, o Papa Bento XVI brindou a congregação com uma visita amigável, desprendida de protocolos. Aqui no Brasil, os primeiros verbitas chegaram em 1895, num povoado chamado Tirol, no estado do Espírito Santo. Aí se instalaram e fundaram a primeira comunidade verbita na festa de São José. Estes são os 2 primeiros missionários verbitas que chegaram no Brasil. São 2 Franciscos, o padre Francisco Dollinger e o padre Francisco Dold. É interessante que esses 2 missionários estavam ao caminho para a Argentina e aqui no Brasil encontraram muitos imigrantes alemães e austríacos e o povo pediu que eles ficassem aqui. Aqui estão as assinaturas do Geraldo Volkers, meu tio-avô, e João Volkers e Henrique Volkers, meu avô. Aqui tem as outras assinaturas que representam a comunidade de Santa Isabel e de Biricas. Bom, olha aqui. Mais um Francisco, mais um Chico, né? É o primeiro missionário brasileiro, o padre Francisco Krill. Francisco o quê? Francisco Krill. Ele era do Espírito Santo, né? E trabalhava junto conosco em Porto Alegre nos anos 50, lá no Jornal do Dia, né? Conheço bem, é um homem muito fiel, um homem muito bondoso, era um exemplo na comunidade. Hoje, em torno de 300 missionários verbitas trabalham no Brasil, distribuídos em 3 províncias e uma região. A região amazônica SVD está presente em várias cidades do Pará e na diocese de Macapá. Em sua assembleia de 2013, os verbitas da região amazônica traçaram as seguintes prioridades para o seu trabalho missionário: povos indígenas e etnias, família e juventude e integridade da criação. A província SVD Brasil Sul compreende os estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Os verbitas foram os pioneiros na evangelização do povo paranaense. Este é um mapa do estado do Paraná dos primeiros anos deste século, mais ou menos 1920. Os padres verbitas, missionários verbitas, começaram entrando aqui em Curitiba e logo tomando as paróquias perto de São José dos Pinhais, Murici, logo se irradiando para São João do Triunfo. Daqui avançaram para Ponta Grossa e de Ponta Grossa foram andando para o oeste. Em 1907 já estavam em Guarapuava. Guarapuava tornou-se uma grande paróquia que hoje são 5 dioceses, mas era uma paróquia só. As viagens eram feitas a pé, a cavalo ou de carroça. Por exemplo, em 23, quando foram tomar posse de Foz do Iguaçu, com 2 carroças, 2 padres e um irmão, levaram um mês para ir de Guarapuava a Foz do Iguaçu, que hoje são 4 horas de ônibus ou 2 horas de automóvel. Então tudo isso aqui tornou-se o campo pioneiro dos verbitas no estado do Paraná. A província verbita Brasil Norte tem atividades nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e no Distrito Federal. Destacam-se nesta província o famoso Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, e a Academia Cristo Redentor, em Juiz de Fora. A Academia de Comércio é um colégio da Congregação do Verbo Divino. A congregação assumiu aqui no ano de 1901. 1900 a escola não funcionou. Uma sociedade que a fundou, naquele ano acabou falindo. E quem recebeu a academia foi o próprio fundador, o Padre Arnaldo, atendendo um pedido de Dom Silvério, bispo então de Mariana. Então, 1901 é que a congregação assumiu isso aqui.
A província SBD Brasil Centro está presente nos estados de São Paulo e Rondônia e recentemente iniciou atividades na Diocese de Humaitá, no estado do Amazonas. Um dos destaques da província é a formação dos futuros missionários do Verbo Divino. Nos próximos vídeos você verá algumas atividades desta província. Concluiremos este vídeo com um clipe utilizando imagens de arquivo. Várias delas são desse documentário, Nossa Vida, Nossa Missão, que nós realizamos em 1995, por ocasião do centenário da chegada dos verbitas no Brasil. Diferente de pessoas tão iguais a tanta gente, esperanças e talentos em partilha, uma família confirmada na missão. Um time diferente, há tantos anos já presente neste chão, construindo com o povo a utopia, anunciando a total libertação. Construindo com o povo a utopia, anunciando a total libertação. Esse é o time dos verbitas, gente nossa nessa multidão. Estamos todos nesse time missionário e o Verbo Divino é a nossa inspiração. Estamos todos nesse time missionário e o Verbo Divino é a nossa inspiração. Mas e o Verbo Divino é a nossa inspiração. O Verbo Divino é a nossa inspiração. O Verbo Divino é a nossa inspiração. Mas e o Verbo Divino é a nossa inspiração.